Atlético Paranaense para cima do Flamengo. Na tela pra gente. Números deste jogo na Arena da Baixada. A posse de bola do Atlético, 42,1%. Foram 11 chutes, 2 ao alvo, uma grande chance, uma bola na trave, 267 passes certos e 17 desarmes. No lado do Flamengo, a posse de bola maior, 57,9%. 11 chutes, 6 no alvo, 3 grandes chances, nenhuma bola na trave, 409 passes certos e 27 desarmes, Silas. A gente vê por ali o jogo. É um jogo equilibrado. E ainda o Pascoal, a gente esqueceu do Coelho, né? O beirada esquerda que o... Não pôde nem ser relacionado hoje, né? Justamente, que o Atlético Paranaense tem, ou seja... Mas é que chegou uma hora que esses três estavam juntos dentro do campo, né? E tem mais o Coelho que você falou aí. Ele é argentino, 2 uruguaios, Terans e o Canobi. Ainda tem o Brian Garcia, que é o equatoriano. Já, ou seja, tinha 5. É um time muito forte. É aquilo que você falou. O Pablo de volta para o Atlético, o Cirino de volta para o Atlético. Você lembrou bem do Cirino? Tudo bem. Ele nem dobrou a perninha, como a gente costuma dizer, né? Quando ele viu o Isla se aproximando, às vezes o jogador dobra a perna e deixa o cara bater para sofrer o pênalti. Mas essa jogada do lado esquerdo, onde ele protagonizou a grande jogada para o gol do Rony, lá contra o Inter de Porto Alegre, quando o Atlético foi campeão. Campeão da Copa do Brasil, Justamente. Naquela jogada sensacional. Aliás, ali deu uma caneta, deu rolinho, ele infernizou a defesa do Internacional dando a bola para o Rony fazer o gol. Agora, eu vi muito também, viu, Glaucia, Pascoal, Dija, eu vi muito, não só nesse jogo, mas eu acho que os caras não estão treinando mais chute a gol. Porque a gente vai falar do São Paulo e Red Bull Bragantino, mas nesse jogo também o Terans fez uma lindíssima jogada. E na hora de... Porque ele tem muita característica do Djalma. Que drible que ele deu no Arão, né? Tem muita característica do Djalminho, Terans. Jogador que pensa o jogo, um jogador que tem uma visão de jogo, que sai fácil do adversário, mas o Djalminha tirava do goleiro, né? E o Terans foi bater forte, acabou jogando a bola por cima. E aí, Djalma, tá com o Silas nessa? Já que você foi comparado aí? Realmente o Terans tem capacidade boa de finalizar. Ele finalizou até no primeiro tempo ali no travessão, mas o Silas tem razão também. As finalizações de longa distância, nós estamos vendo aí a bola que o Terans iria finalizar, acabou que não passou. Mas enfim, de fora da área realmente as finalizações não foram boas, mas é o que eu falei, o Atlético de qualquer maneira ele fez o jogo dele, um jogo justo, né? E o Flamengo tentou, apesar de os números serem bastante favoráveis ao Flamengo, dentro de campo não foi essa superioridade, essa vantagem como mostram os números. Eu acho que o Flamengo criou até algumas oportunidades, mas não foram assim oportunidades tão claras como essa que o Terans teve e finalizou ali no travessão. Acho que principalmente o Pedro, nas situações em que ele teve ali para definir as jogadas, não é que ele foi mal, ele errou nas escolhas. Uma bola ele podia fazer 1-2 com a Arrascaeta no primeiro tempo, ele tentou girar e finalizar, e numa outra o Marinho entra pela direita sozinho e ele tenta inverter a bola para a esquerda, onde entrava Arrascaeta e Lázaro, e também errou um passe, que foram 2 lances que o Flamengo poderia sair ali com um gol. E tem também, né, quando o Pedro pega uma bola, ele de mano, num contra-ataque, né, ele sai no contra-ataque, quando chega o zagueiro na marcação, ele ficou sem saber o que fazer com a bola, né? Não sabia se dava um tapa no fundo, se esperava o companheiro chegar. Isso é ritmo de jogo mesmo, né? Eu ia perguntar, sentiu a falta, você acha, se ele está com confiança, é aquele Pedro confiante, dá um tapa na bola, bota a bola dentro da área e dá um chute pro gol. Aquela era a bola do tapa do Pedro para dentro da área. Ele tem muito do que tinha o Diego Souza, quando era mais novo e quando jogava na meia. O Diego Souza, ele arrastava muito e o Pedro faz muito isso, mas precisa estar com ritmo de jogo, está jogando muito pouco. Eu acho que talvez o grande dilema do Flamengo nesse momento seja a questão de dar minutagem para o Pedro, que é um jogador excepcional que não pode, para mim não pode ficar no banco, sabe? Ou então pelo menos tem que jogar mais tempo. E aí você põe o jogador no início da partida, mas você não põe com o time titular, é diferente. O cara se sente, sabe, ele sabe que ele é goleador, um gol pode mudar. Foi assim que ele foi entrando no time reserva, ele deu passe para o Michael deu passe para ele, o Flamengo foi campeão carioca com os dois ali, mas ele atingiu um status diferente. Então eu acho que o treinador tem que olhar para ele de maneira diferente.
Havia uma expectativa muito grande para esse jogo do Pedro por voltar a ser titular e talvez por não ter essa sequência que você está pedindo, né, Silas? E aí um jogo como hoje, em que, como o Pascoal disse, sentiu esse ritmo de jogo, chegava para ele, muitas vezes também não sabia como agir. Isso pode pesar contra? Eu já vi treinador, e Djalma também, colocar o cara numa fria, Glaucio, para queimar mesmo. Ah, quer jogar? Então vai. Vou te botar num joguinho fácil, contra o Boca Juniors, lá na Bomboneira, só que coloca ele e o terceiro time. O terceiro time. Aí fala, se vira. Aí o cara não joga nada e o cara vai falar, tá vendo? Vocês não queriam o cara? Não acredito que foi o caso agora, porque o Paulo Souza não parece esse tipo de pessoa e o momento também não permite que isso aconteça. Mas o Marinho, pela direita, ele faria muito mais tabelas com o Pedro e deixaria o espaço aberto do lado esquerdo para o Mago, que é o Arrascaeta, ficar à vontade ali para ele criar. Mas podia botar o Lázaro para fazer ao lado esquerdo, que é o que ele gosta. O Djalminha também falou isso. É o que ele gosta mais, de fazer aquela ala completa pela esquerda, e ele faz bem. Como ele já colocou, Já mas que não o Léo tendo Pereira jogou de terceiro o Felipe zagueiro. Luiz e o René também já não está mais, então ele ficou refém daquele lado esquerdo. Ele falou, vou colocar um cara aqui do lado esquerdo que vai me ajudar, só que foi o que você falou, Pascoal. O Marinho, ele tem que ter dois volantes. Para quê? Para ele jogar 50 metros só. Ele volta só até o meio campo. E não ele tem que voltar como lateral ou como ala esquerdo. Aí você acaba com o jogador. Quando ele tem a bola, não tem força para atacar. Temos números do Pedro. Vou passar lá depois para o Djalminha, mas só coloca aí na tela para gente, já que estamos falando do atacante do Flamengo. Tá aí, ó. Vive a maior seca pelo Flamengo. O último gol dele foi em 23 de fevereiro de 2022, no jogo Botafogo 1, Flamengo 3. De lá para cá, 58 dias, 12 jogos, minutos 477. Finalizações 22, 11 no alvo. Neste sábado foram 3 finalizações e uma no alvo. E aí, Djalma, o que precisa para ser uma boa mesmo para esse Pedro mostrar o seu melhor nesse time do Paulo Souza? Ô, Glaucio, sinceramente, vejo a situação do Pedro é bastante complicada dentro do Flamengo, assim, porque já passaram 5 treinadores e, na verdade, se a gente for analisar a verdade, o Pedro não foi titular indiscutível com nenhum dos treinadores. Todos nós sabemos do potencial do Pedro, do que ele é capaz, do que ele pode render, dos gols que ele faz, mas ele nunca foi titular. E esse ano está jogando menos, é o ano que ele vem jogando assim menos. E isso é difícil, como o Silas falou, é difícil. Pô, o cara recebeu a oportunidade num jogo complicado contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, e aí ele entra, recebeu a oportunidade de jogar titular. É meio que naquela obrigação, ter que fazer gol, ter que jogar muito bem. E isso não é legal para nenhum jogador, nem aquele que está recebendo a primeira oportunidade na carreira. É legal ter essa obrigação, e o Pedro fica nessa obrigação. Por quê? Ele já fez tudo isso, entrou, fez gol, entrou e decidiu. Nas vezes que jogou, seus números sempre são muito bons, mas não consegue ser. Então, assim, eu vejo complicado. E ele tem que buscar uma alternativa, cara, para ele, porque para o Flamengo é importante ter um Pedro, mas sem jogar para ele é duro.